Eu sou da igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Na última vez em que eu estive ministrando, nós falamos de como orar. Naquele momento onde Jesus estava com seus discípulos, e um discípulo pergunta a ele: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus começa a ensinar, a dar uma oração modelo para aquele discípulo, não aquela oração que nós vamos fazer todos os dias, mas uma base de como deveríamos orar. E o interessante que eu pude notar e pude ver é que orar era pedir para que Deus pudesse realizar a sua vontade sobre a nossa vida. Não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus sobre a nossa vida, para que o nome dele seja glorificado. E naquele dia nós falamos que Deus nos convidava a cada um de nós a participarmos deste grande projeto através da oração. Eu terminei a mensagem falando em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Olha que interessante, se nós mudarmos a nossa posição, se nós mudarmos a nossa forma de ser, Deus vai fazer diferença neste lugar. Eu queria hoje compartilhar com você uma oração que teve um propósito muito grande. E quando eu estava estudando esse texto, algo me chamou a atenção, porque muitas vezes nós somos sempre vítimas, né? Ninguém gosta de mim, ninguém me quer, ninguém está preocupado comigo. Mas nesse texto que nós vamos ler, nós vamos ver que, independente da situação em que os personagens estavam passando, Deus estava dirigindo a história. Havia um projeto maior, havia um plano bem maior para que o nome de Deus fosse glorificado. E aí entra eu e você. Muitas vezes, eu e você, nós nos esquecemos de que nós precisamos ser dependentes do Senhor. Tá bom? Vamos orar. Tá difícil? Continuemos a orar, porque os planos de Deus são maiores do que o meu e o seu. Amém. É isso que eu queria que você saísse daqui entendendo hoje. Está difícil, está complicado, está passando por um momento difícil. Deus tem propósito na sua vida. E eu queria começar, antes de nós entrarmos no nosso texto praticamente, eu queria que a gente pudesse ter uma visão de como é esse livro de 1 Samuel. Ele está dividido em 3 partes. Primeiro fala sobre a vida de Samuel. Segundo, ele fala sobre a vida do rei Saul. E a terceira parte fala sobre a ascensão do rei Davi. E algo me chamou a atenção aqui, que muita gente fala assim: o nosso coração é enganoso, o nosso coração pode enganar a gente. Mas preste atenção para você ver em alguns textos, porque uma das coisas principais que nós vamos ler no texto que nós vamos ler é que fala da importância de como está o nosso coração. Eu queria convidar você, 1 Samuel 1,13, quando Ana ora a Deus pedindo para ele um filho. Olha como é que foi essa oração dela. Porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Olhem de novo. Quando Ana canta um hino de louvor a Deus,
ela começa dizendo assim: o meu coração exulta no Senhor. O Senhor é minha força. O Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Quando Deus enviou um profeta para julgar o sacerdote Eli e seus filhos, olha o que Deus falou: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Que fará segundo o que eu tenho, diz o Senhor, no coração e na mente. Quando Saul se afastou do Senhor, Samuel foi usado como profeta e ele levou a mensagem. Olha bem a mensagem: mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. E quando Deus envia o Samuel para ungir Davi como rei, olhem bem o que Deus falou. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus olha o nosso coração e vê a real intenção que está nele. Por isso, meus irmãos, vamos orar. Vamos pedir a Deus que Ele possa mudar o nosso coração, para que possamos aprender a cada dia mais a estarmos dependentes dessa vida. E nós começamos que o livro de Samuel estava num momento muito crítico, num momento de transição entre a teocracia e a monarquia. E o povo estava pedindo um rei. E este momento estava de uma total desorganização e havia uma moralidade, estava completamente baixa, era péssima. A moral não estava em alta em Israel. Tanto é que, se você voltar nos últimos capítulos de Juízes, você vai ver que o livro termina com essas palavras: naqueles dias não havia um rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Cada um fazia o que se achava mais certo. Uma casa aonde não tem um sacerdote, onde cada um faz o que quer, o que acontece com essa casa? Cada um faz o que quer. E o texto está falando que naquela cidade, cada um fazia o que queria, o que ele sonhava e imaginava. Você pode observar bem em que estado eles estavam. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, Ele está prestes a mudar toda essa situação. E aí Ele envia Samuel para fazer essa mudança. Mas algo que me chamou a atenção é que o livro de Samuel não começa com Samuel. O livro de Samuel começa com Ana. Quem era Ana? Ana era uma mulher com dor. Uma mulher que estava sofrendo, mas ela tinha uma qualidade interessante. Ela levava ao Senhor as suas necessidades. Esse é o nosso primeiro personagem que nós temos aqui. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel 1, de 1 a 3. Nós vamos começar a ler esses textos. 1 Samuel 1, de 1 a 3. Ele começa a contar para a gente quais são os personagens desse propósito de Deus na vida desse povo. Houve um homem de Ramataim, Sofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zulfi, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina.
Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Eucana era um levita, provavelmente vindo de Belém, mas ele estava vivendo em Ramá. E aqui no texto nos fala que ele era uma pessoa abastada por causa da sua genealogia. Fala que ele tinha direito, então tanto ele tinha posses que ele pôde ter 2 esposas. O texto nos mostra que a primeira esposa, Ana, ela era estéril. Ela não podia dar filhos para o seu senhor. Com isso, se ela não podia ter filhos, a genealogia dele iria morrer ali. Então ele arranjou uma segunda esposa, Penina, e teve o privilégio dessa esposa poder dar filhos e filhas para aquele homem. Imaginem bem, e aqui eu abro um parênteses muito grande, se com uma esposa já é difícil, em 2, hein? 2 vai ser bem mais. Mas aqui a história nos mostra também uma família como o terceiro participante desse projeto. Nós vemos a história no versículo 3. Nós vemos falando sobre Eli, o sacerdote Eli, os seus filhos Ofni e Finéias, que tem suma importância nesse texto que nós vamos ler. Que nós vamos ver como que Deus trabalha e como Deus faz com que os projetos dele possam acontecer. E a gente continua a história. Todos os anos Eucana subia para a festa anual lá em Siló para adorar ao Senhor. Siló era um lugar que não havia um templo, mas naquele lugar ali, a Arca da Aliança estava ali. Então o povo entendia que era o lugar que eles iriam adorar ao Senhor. Então, anualmente, Eucana subia. Eucana estava frequentemente lá naquele lugar, porque a presença do Senhor estava ali. O nome usado nesse versículo 3 que nós lemos aqui, que se diz assim, o Senhor dos Exércitos, é a primeira vez que nós encontramos este nome em particular nas Escrituras. É o nome que fala da soberania e do poder de Deus sobre todas as forças terrenas e celestiais. Isso quer dizer o quê? Nós temos Eucana, Ana, Penina, nós temos o sacerdote Eli, seus filhos e o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode fazer diferença. A história está quase completa, mas ainda falta uma parte importante. Aonde entra Samuel nessa história? E eu queria convidar você a irmos para o versículo 4, 5 e 6. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor tinha a deixado sem filhos. Algo que chama atenção nesse texto: a esterilidade de Ana não era dela natural, era uma providência divina. Deus tinha um propósito, mesmo Ana não entendendo. E aqui, irmãos, nos mostra algo interessante. Tem momentos que nós questionamos a Deus por tantas coisas e nos esquecemos de falar: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Tem momentos que nós achamos que tudo vai acabar pela situação que eu e você estamos passando. Mas a gente precisa entender que se eu e você estamos na presença do Senhor, fazemos parte de um plano bem maior. E continuando falando, Eucana dava atenção à sua esposa.
Eucana cuidava das duas esposas, mas a esposa que tinha filhos, ela provocava Ana. E o interessante nesse texto que nos fala também é que Eucana dava porção dobrada, não dava duas porções para ela não, dava uma porção dobrada, maior, para que ela pudesse confortar o coração dela, porque ele como marido, e o texto não fala isso, mas mostra nas atitudes dele, que ele era um bom marido, ele cuidava bem da esposa, ele queria ver essa esposa feliz, e ele sabia que havia essa dificuldade na sua família. E o interessante é que a cada ano que passava, essa situação se tornava insuportável. Todos os anos eles subiam para essa festa. E esta festa deveria ser uma festa de adoração, de louvor, uma festa alegre. Como é que nós vamos fazer um aniversário e não ser alegre? Mas poderia ser para Eucana, poderia ser para Penina, mas para Ana seria um grande problema. Porque todo ano ela se lembrava de que ela não tinha dado filhos para aquele seu Senhor. Ela não tinha o privilégio de poder ser mãe. E muitas vezes, meu irmão, a gente passa por situações, passa por momentos em que nós esquecemos de que Deus está cuidando de nós. Essa festa era uma lembrança amarga para Ana. Era uma festa para Penina, ela se alegrava muito, mas Ana se esquecia. Ana não se esquecia um minuto sequer da sua situação. Eu queria convidar você, vamos para o 7. Olha o que o 7 fala para a gente. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava, incomodava ela. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que você não quer comer? E por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Que interessante, né? Ele tentando consolar Ana, tentando falar para ela: olha, eu sou importante na sua vida. Mas Ana tinha um sonho. Ana tinha um desejo. Ana entendia que a vida dela seria completa se Deus pudesse abrir a ventre dela. Eucana tentou consolá-la, mas não teve sucesso. E muitas vezes nós, como cristãos, nós não conseguimos resolver o problema das outras pessoas. Nós podemos orar, nós podemos oferecer amor, nós podemos oferecer apoio, mas a um longo prazo, você que necessita, precisa depositar a sua fé no Senhor. Em dado momento, nós não temos como nos ajudar, mas só Deus pode mudar a sua vida. Só Deus pode fazer a diferença. E era essa a resposta que Ana esperava. E a gente continua lendo. Que o interessante que a gente vê é que Deus estava trabalhando na vida de Ana, embora ela não sabia disso. Tanto é que a gente vê que no texto fala que foi Deus que fechou o ventre dela. Mas mesmo nessa situação desesperada, difícil, complicada, nós precisamos confiar em Deus e ter a certeza de que Ele está no controle e que precisamos aprender a ter conforto nas nossas orações. Quando nós aprendemos a sermos dependentes de Deus, a nossa vida começa a tomar um novo rumo. Devemos aprender a encontrar conforto na oração. E eu queria compartilhar com você 4 tópicos
desta oração de Ana, dessa atitude dela, que vai mudar a sua vida. 4 momentos muito especiais em que ela se derramou, ela abriu o coração. E esse texto começa no versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Nós vimos que Ana não comia nessas festas, porque ela não tinha ambiente para aquilo. A festa já tinha acabado. Eucana, Penina e os filhos estavam indo embora, terminaram de comer, estavam felizes. E Ana estava chateada, triste. Ela se levantou, foi para lá perto da Arca da Aliança, e ali ela chorou e orou ao Senhor. Ali ela abriu o seu coração. Ali ela foi honesta com Deus. Ali ela pôde colocar para Ele todas as dificuldades que ela estava passando. Todo aquele sofrimento, toda aquela dor, que, se a gente imaginar, só ela estava passando. Eucana, por mais que quisesse, ele não entenderia a dificuldade que ela estava passando. Ali, Ana faz uma oração a Deus. E ali, Deus ouve a oração dela. Que interessante, né? E ali, Deus ouve a oração dela. Um pouquinho mais à frente, no versículo 11, Ana mostra que, além de Deus ter ouvido a oração dela, a oração que ela fez foi uma oração sincera. Olha, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha a oração que essa mulher fez. Olha, eu quero um filho, mas eu não quero esse filho para mim. Eu quero ter esse filho, mas ele é teu. Ela não quis falar: eu vou ter um filho. E quem é o pai, quem é a mãe hoje que vai ter um filho, que tem a responsabilidade, é lógico, que vai ter um filho e depois não vai querer mais o filho? Você vai brigar com unhas e dentes pelo seu filho. Você tem uma responsabilidade em cima dele. E Ana aqui está falando para o Senhor: olha, se o Senhor me der um filho, esse filho não é meu. Eu vou devolver para o Senhor. E além de eu devolver para o Senhor, que ele vai ficar na tua presença, navalha não vai passar na cabeça dele. Ela foi mais radical ainda. Ela foi honesta, ela foi sincera com o Senhor. Olha, eu tenho um desejo, mas eu quero compartilhar esse desejo com o Senhor. Eucana, a orar pedindo por um filho, ela fez esse voto a Deus. E se nós olharmos lá em número 6, também fala sobre o voto nazireu, onde um homem ou uma mulher poderia se separar por um tempo ou por um período. E durante esse tempo, desse voto, navalha nenhuma passaria em sua cabeça. Mas Ana mostra a sinceridade na sua oração e oferece que esse filho vai ser dedicado ao Senhor, não por um período, mas por todos os dias da vida dele. Todos os dias. Imagina bem, você tem um sonho, você tem um desejo, você fala: Senhor, olha, se eu fizer isso, é teu, não é meu. Que coração, irmãos.
Ela não foi egoísta. A dependência de Deus é algo tão importante que nós não somos egoístas. Nós entendemos que Deus tem um propósito maior. E além da oração dela ter sido honesta, sincera, foi uma oração fervorosa. Olha no versículo 12, 13 e 14. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Olha que interessante. Ela estava orando e não se ouvia palavra alguma, só os seus lábios mexiam. Ela estava orando com o seu coração. Ela estava se derramando na presença do Senhor. Aqui nós podemos ver que muitas vezes o fariseu ia lá para a esquina e falava: Senhor, tem misericórdia. Falava bem alto para todo mundo ouvir. Aí nós vemos Ana no silêncio do coração dela. Deus ouviu a sua oração. Tanto é que Eli, o sacerdote, que estava observando ela, achou que ela estava bêbada, embriagada. Tanto é que Eli falou para a senhora: não esteja, se aparte de você o teu vinho. Até quando tu estarás embriagada? Mas Ana responde a ele: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. A expressão filhos de Belial aqui era uma maneira hebraica de se referir a homens desprezíveis, inúteis e ímpios. Foi a mesma expressão que foi usada referente aos filhos do profeta Eli. Eli repreendeu ela, mas Ana entendia que o sacerdote Eli, ele era o representante de Deus ali naquele lugar. E ela se humilha com humildade, fala: olha, não, meu Senhor, eu não estou bêbada, eu estou falando com o Senhor, eu estou orando a Ele com o meu coração. Mas Eli só viu os lábios dela. E aqui mostra que uma coisa interessante: Deus vê o nosso coração, e Deus viu o coração de Ana e conheceu o fervor dela na sua oração. Deus viu que havia um propósito naquela oração. E Ana, no versículo 17, nos mostra que Deus cuida dela. E ela foi humilde de ouvir o que o sacerdote falou para ela. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Eli não ouviu, não sabia o que Ana estava pedindo a Deus, mas mesmo assim, ele abençoou a vida daquela mulher. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o que você pediu. Olha a expressão que Ana teve. E disse Ana a Eli: ache a tua serva graça aos teus olhos.
Ela não foi com, eu mereço, eu tenho autoridade para pedir isso. O Senhor é obrigado a atender o meu pedido. Não. Olha, que o Senhor ache graça na tua serva. Que o Senhor ache graça. Que humildade, que dependência, que oração humilde de se colocar na posição do Senhor. Faça a tua vontade. Eli pronuncia uma bênção sobre a vida de Ana. Ele não sabia o que ela estava pedindo, mas ele deu essa bênção. Ana humildemente se identifica como uma serva e pede para encontrar favor em seus olhos. Há um jogo de palavras aqui, a gente pode ver, pois o nome de Ana significa favor ou graça. Ana sabe que, como sacerdote Eli, ele representava Deus. Assim Ana estava submetendo a Deus a sua vontade. Ana tinha um desejo, e nós todos sabemos, mas ela falou assim: olha, esse desejo eu quero colocar nas mãos do Senhor. Ela estava humildemente buscando o favor e a graça do nosso Deus. Irmãos, eu fico pensando, que situação complicada dessa mulher. Que momento difícil. E que momento que nós hoje temos o privilégio de ter a Bíblia completa na nossa mão e nós podemos saber qual foi o resultado final. Mas ela, de ano em ano, ela passava por essa situação. E aqui agora nós vemos ela tendo o privilégio de falar: Senhor, eu tenho essa dificuldade. Pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. É uma realidade. E olha no versículo 18, na parte B, para você ver como que a resposta foi rápida. Depois que Ana orou, algo mudou. Assim, a mulher foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Algo aconteceu. A oração daquela mulher começou a fazer diferença. Observe que Deus ainda nem havia respondido a oração dela. Ela nem sabia se Deus iria dar o filho para ela. Mas mesmo assim, o seu espírito se elevou. Ela seguiu o seu caminho. Ela finalmente conseguiu comer e mudou o seu semblante. Antes que Deus possa, através da oração, mudar qualquer outra coisa, parte dessa oração é que Deus nos mude. Antes que a oração mude qualquer outra coisa, parte desse propósito de Deus na oração é que essa oração nos mude, que a cada dia estejamos mais dependentes de Deus. Quando nos achegamos ao Senhor em oração, derramamos os nossos corações diante dele, seremos transformados simplesmente por passarmos mais tempo na presença do nosso Deus. Deus está trabalhando no seu coração e em sua vida. Ele não só quer mudar os outros através da sua oração, mas Ele quer mudar você. Ele quer mudar eu. Nós precisamos aprender a encontrar conforto nessa oração.
E isso faz parte do projeto que Deus tem sobre a nossa vida. Os planos de Deus são bem maiores do que eu e você. O plano de Deus é maior do que você. Você não é a última pessoa deste mundo. Os planos de Deus não vão cessar em você. Você fala, olha, eu sou o melhor, já acabou. Não. O plano de Deus passa acima de você. E aqui nós vemos uma resposta à oração de Ana. Olhe lá no versículo 19 e 20, por favor. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Irmãos, que interessante. O Senhor se lembrou dela, o Senhor respondeu à oração dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, o qual chamou Samuel, porque dizia ela, do Senhor pedi. Já puderam imaginar que privilégio, que alegria, para onde foi o coração dessa mulher, quando ela coabitou com Eucana e ficou grávida. Quantas vezes ela não deve ter sonhado com essa situação? Quantas vezes ela não deve ter sonhado com este momento? E não acontecia. Agora Deus se lembrou dela. Deus viu graça nessa mulher. O Senhor se lembrou de Ana e deu a ela um filho. Ana se lembrou do Senhor e deu o nome de seu filho de acordo com aquela situação. Aquele a quem Deus enviou, ou o nome de Deus. Ana tinha um compromisso com o Senhor e estava cumprindo aquele compromisso. Deus cumpre seu propósito maior. Deus não só simplesmente, meus irmãos, respondeu a oração de Ana, mas Deus fez algo maior ainda. Samuel não era só a resposta de Ana para um filho, mas Samuel também era a resposta de Deus para Israel. Deus tinha um propósito na vida dele. O plano de Deus para a vida de Samuel era levantar ele como profeta, para primeiro ele poder ungir Saul e depois Davi como rei. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e através de Deus traria o Messias, Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar, aquele que era o Messias prometido, que seria o Salvador de todas as pessoas. Quando Samuel nasceu, ele se juntou a uma longa linhagem de líderes importantes, que nasceram de forma milagrosa. A esposa de Abraão era estéril e deu à luz a Isaac. A esposa de Isaac, Rebeca, era estéril e deu à luz a Jacó. A esposa de Jacó, Raquel, era estéril e deu à luz a José. E agora Ana, a esposa de Eucana, era estéril, deu à luz a Samuel. O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, ouviu a oração da mulher pobre, estéril, impotente. Mas através dessa mulher, trouxe um profeta poderoso para aquele momento da história. Você vê que o plano de Deus é bem maior do que eu e você? E o interessante é que ele incluiu eu e você nesse
projeto dele. E Deus está trabalhando para cumprir os seus propósitos nos mínimos detalhes das nossas vidas, por mais doloroso que seja esse projeto. Muitas vezes, essas situações vão nos causar dor. Muitas vezes, essas situações vão nos trazer dificuldades. Mas precisamos levar todas essas situações em oração ao nosso Deus, para que possamos a cada dia ser servos dele. Para que a cada dia eu e você possamos entender o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Concluindo essa mensagem de hoje, precisamos orar pelas outras pessoas. Precisamos orar pela nossa família, pelos nossos parentes, pelo mundo, pelos nossos vizinhos, os nossos amigos. Nós talvez não tenhamos a condição de poder mudar a situação daquela pessoa, mas através da oração você pode mudar a vida dessa pessoa. Segundo, está doendo? Está difícil? Ore ao Senhor. Encontre conforto na oração. Seja honesto com Deus. Não seja fingido. Seja fervoroso. Seja humilde. Se humilhe na presença dEle. Entre, se você não quer se humilhar aqui na igreja, entra no seu quarto, fecha a porta e ali você se humilha na presença dEle. Abre o seu coração, fala: Senhor, eu preciso de uma ação milagrosa na minha vida e só o Senhor pode fazer. Transforme a sua dor em oração e encontre o conforto em Deus. Transforme a sua vida em oração e encontre o conforto em Deus. E finalmente, ore para que a vontade de Deus, que é maior do que a minha e a sua, seja feita. Não importa o que aconteça, não importa a situação que estamos passando, mas que Deus possa ser glorificado através das nossas vidas. Jesus, em Mateus 6, versículo 10, nos dá um modelo de oração. E nesse modelo de oração ele fala assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa tem sido a sua oração? Senhor, seja feita a tua vontade. Obrigado, papai. Obrigado a Deus pelo teu cuidado. Obrigado a Deus pela vida de Elcana, de Ana. Obrigado a Deus pelos teus propósitos, Senhor, sobre a vida de Samuel. E a nossa oração, Senhor, é que a tua vontade seja feita nas nossas vidas. Que o teu nome seja glorificado através de cada um de nós. Que possamos, ó Deus, estar felizes e encontrarmos conforto nas nossas orações, certo de que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Nos faz mais humildes, nos faz mais honestos contigo e, acima de tudo, faça-nos servos, para que possamos entender a tua vontade. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, perdoa os nossos pecados. É a oração que fazemos não no nosso nome, mas no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. O pessoal do louvor